Antes que a gente possa dar início aqui a esta última mesa do turno da manhã, eu gostaria de parabenizar as duas palestrantes que antecederam aqui durante esse período da manhã. A Ana Eulália, obrigada, Ana. Obrigada, Paola, pela belíssima apresentação de vocês, por estar aqui enriquecendo esse momento conosco. Para que a gente possa aqui também, antes de iniciar, a gente percebe realmente o auditório ainda lotado, a gente parabeniza realmente aqui a permanência das pessoas, o interesse muito grande, a participação, a gente fica realmente feliz. A gente pode observar e a gente realmente se sente feliz, motivado em realmente estar aqui na condução dessa discussão. Pedir realmente que possam se fazer presente até o final aqui dessa discussão, porque a gente trabalha agora o processo regulatório do SUS, entender toda a questão da regulação de leitos. A gente tem aqui COSEMES, nós temos Estado e nós temos município. E a questão do acesso, certo? Aqui, no caso, os municípios para o Estado do Piauí. Então, é importante realmente essa discussão que, dentre as inúmeras demandas que nós temos dentro do município, este momento aqui é aquele que realmente é aquele que bate mesmo na nossa porta, que estamos ali dentro do município diariamente. Então, é extremamente importante. A gente faz aqui o início com a Socorro Candeira, onde ela vai fazer aqui a apresentação do processo regulatório do SUS, e aí a gente dá continuidade aqui com as outras discussões, e ao final a gente pode fazer uma abertura rápida para que vocês possam estar fazendo algum questionamento mesmo com o avançar do horário. Mas eu acredito que depois dessa exposição toda, alguma pessoa possa querer fazer algum questionamento. Então, Socorro, você pode, no caso aí, estar iniciando, e vou controlar o seu tempo bem direitinho, viu? Eu vou descer, porque depois dos 25, qualquer queda é quase fatal. Não vou nessa, não. Eu imagino, como diz o povo, que não carece mais de apresentação, né? Cadê minha apresentação falar nisso? Muito bem, gente. Bom dia, quase boa tarde, a todos vocês. Vamos falar, eu imagino que ainda tem um espaçozinho aí no HD de vocês, para tanta informação, mas vamos falar de uma coisa que é muito importante, que é a questão da regulação no âmbito do Sistema Único de Saúde. A regulação, na verdade, ela é a principal ferramenta que a gente tem hoje para fazer valer o princípio da equidade. Equidade tem a ver o quê? Com justiça, com igualdade. Então, é a ferramenta mais potente que nós temos hoje dentro do Sistema Único de Saúde, para fazer acontecer o princípio da equidade. Para vocês terem uma ideia, o princípio da equidade é justamente aquilo que permite que o usuário, que o cidadão, dentro do Sistema Único de Saúde, ele atenda às suas necessidades, seja ofertado para ele o serviço que ele precisa. Mas, por exemplo, dar um exemplo prático como é que essa equidade acontece, se a gente for num serviço de urgência, que a gente tem a classificação de risco ali é uma estratégia do serviço para efetivar o princípio da equidade. O que eu vou fazer ali? Eu vou ofertar o serviço de forma mais rápida, para aquela pessoa que tem uma necessidade maior naquele momento. Porque imagine se a gente chegasse no serviço e o que fosse valer no serviço de urgência foi quem chegasse primeiro. Aí eu tinha um infartando e um com a febre de 3 dias que ia ser atendido primeiro porque chegou antes. Então, para vocês tentarem ver a importância da regulação. Que a regulação, na verdade, ela é uma macrofunção. Como é que eu passo esse negócio aqui? Estou ignorantezinha. Tá. A regulação, na verdade, para vocês terem uma ideia, não é uma opção. Ninguém vai regular porque quer ou eu não quero regular. Não existe isso. Ela é uma macrofunção do Estado. É obrigatória, está normatizada nos instrumentos, nas leis do Sistema Único de Saúde. Então, não pode um município sede dizer agora eu vou acabar com essa história de central de regulação, quem quiser que vai lá no posto e marca a consulta de qualquer jeito. Não existe isso, por
porque está determinado nos instrumentos legais e é uma macrofunção. Vocês sabem que só quem regula serviço não é só a saúde. Já ouviram falar das outras agências reguladoras, Anatel, ANAC, né? Então, é justamente uma função do Estado. O Estado tem que fiscalizar, tem que definir regras para funcionamento do serviço. E é isso que a regulação em saúde faz. Ela justamente ela define essas regras, né? Então, assim, é uma função da gestão pública que ela tem esse objetivo bem aí, justamente de equilibrar, né? De dar conta dos desequilíbrios entre a oferta e a demanda. Por exemplo, o doutor Valdir está aqui, secretário de Parnaíba, e nós estávamos conversando essa semana, a gente tem a questão da especialidade de neurologia, que é uma especialidade rara no estado inteiro, no país inteiro. A gente tem o quê? A gente tem uma demanda alta e a gente tem uma oferta pequena. Então, a gente tem que usar essa oferta da forma mais racional possível. Da forma mais racional possível, para não correr o risco daquele que mais precisa, porque ele chegou no final da fila, ele vai permanecer no final da fila. Entendeu? Então, a gente tem que usar essa função da regulação justamente para equilibrar, equilibrar a questão da oferta da demanda pautada na necessidade do usuário. Então, outra coisa que a natureza da demanda para o serviço de saúde, ela tende a ser irregular e imprevisível. A oferta é capaz de induzir a demanda. Gente, imagine que, ou o que ele está dizendo? Que a oferta ela é capaz de induzir a demanda. O que é isso aí? Se eu tenho uma grande oferta de tomografia, né, eu tenho um monte de estabelecimento contratualizado oferecendo tomografia, e aí todo mundo vai querer fazer, já chega lá no estabelecimento querendo fazer tomo, porque nem tem fila de espera, na hora que eu vou lá eu consigo marcar. Então, a regulação está aí para justamente as nossas necessidades de saúde, elas não podem ser pautadas pela oferta. Não é porque eu tenho 3 tomógrafos no meu município e eu tenho uma oferta muito grande desse procedimento que eu vou agora abrir as portas e botar para todo mundo fazer tomografia, porque o prestador precisa cumprir o teto dele, né? E precisa cumprir o teto dele e a gente precisa pagar esse serviço. Então, de forma nenhuma, a oferta ela não pode induzir a demanda. A demanda ela tem que ser pautada em necessidade, em parâmetros reais daquilo que realmente o usuário precisa. Estou fazendo essas considerações para vocês entenderem a magnitude e a importância do que é um sistema de regulação. Se regulação não funciona, Sistema Único de Saúde, né? A questão dos princípios da integralidade da assistência, da equidade, eles ficam à deriva. Não tem como eles serem cumpridos, certo? Então, a função reguladora do Estado é isso aí que a gente colocou, harmonizar e articular a oferta. Em qualquer sistema de saúde, existem esses desequilíbrios e a regulação ela vem justamente racionalizar isso aí, né? Então, a regulação ela tem essa grande missão de transformar a lógica do serviço, que antes ela tinha essa lógica. A nossa demanda ela era orientada pela nossa oferta. O que eu tinha muito, eu ofertava muito e todo mundo usava, mesmo às vezes quando nem precisava, né? Sem nenhum critério de prioridade. E o objetivo é transformar essa lógica para que o acesso ao sistema ele seja pautado pela necessidade do usuário e não pelos serviços que estão disponíveis e ofertados, né? Então, transformar justamente isso aí para a gente qualificar o cuidado. Então, sobre o prisma da equidade, a regulação é imprescindível. Equidade, cadê nosso assessor jurídico? O Aldemes, a equidade ele tem justamente essa relação com a questão do conceito de justiça, de igualdade, mas não de ofertar e de oferecer tudo para todo mundo. Não é todo mundo que chega num serviço de urgência que eu vou oferecer a mesma coisa. Eu vou oferecer mais lá para quem precisa de mais, para quem, na minha classificação de risco, foi classificado como vermelho e que vai precisar de uma série de ações,
né, diferenciadas daquele que está com a febre, com a dispneia moderada, e que ele vai entrar e vai sair do serviço. Então, o objetivo, né, aí dos objetivos, né, é que eu tenha o quê? O paciente certo, no lugar certo, na hora certa e com o serviço disponível. O paciente certo é que eu não esteja mandando para uma consulta especializada de neurologia um paciente que poderia ter sido resolvido seu problema lá na atenção básica. Então, se ele for para a atenção especializada sem necessidade, ele não é o paciente certo, né? E ele não vai estar no lugar certo, porque o lugar certo dele seria onde? Na atenção básica. Então, a regulação ela tem essa importante missão, né? O paciente certo, no lugar certo, na hora certa, e com os serviços que ele precisa disponíveis. O Ministério da Saúde, diante dessa, né, da regulação como uma macrofunção, como uma atribuição do Sistema Único de Saúde, o que aconteceu? Ele criou uma portaria criou a portaria em 2008, onde ele instituiu a Política Nacional de Regulação no âmbito do SUS. Tenho que correr, porque estão danada ali, cronometrando meu tempo, né? Então, assim, gente, essa política, ela trabalha a regulação em 3 dimensões, né? Quando a gente pensa em regulação, a gente só pensa que regulação é só marcação de consultas e exames, né? Quando a gente chama aqui vamos fazer um fórum de regulação, a gente só discute regulação do acesso. A gente só discute marcação de consultas e exames. A gente só discute a demanda reprimida, né? Mas a regulação, na verdade, de acordo com a política, né, ela tem essas 3 dimensões, que é a regulação de sistemas de saúde, a regulação da atenção e a regulação do acesso, que é aquela mesmo do cotidiano, regulação do acesso, aquela que eu preciso de uma consulta e eu não consigo, ou aquela que eu preciso e o sistema disponibiliza, né? Então, mas não é só isso. Regulação ela tem um escopo muito ampliado, né? A política de saúde ela traz essa visão bem ampliada do processo de regulação do Sistema Único de Saúde. E, bem aí, ilustrando, regulação de sistema. Dentro da regulação de sistema também tem a regulação de atenção, e dentro da regulação da atenção, a regulação do acesso à assistência. Regulação de sistema, só para vocês verem que regulação não é só acesso. Então, quando vocês, né, estão estabelecendo normas, regras de contratualização de serviços, estabelecendo portarias, vocês estão fazendo o quê? Regulação de sistema. Então, os instrumentos normativos do Sistema Único de Saúde, ele está fazendo regulação de sistema, dizendo como é que o sistema tem que funcionar, né? Então, uma coisa mais macro. A gente pode até denominar de macro-regulação, a regulação do sistema. É uma ação de macro-regulação, que inclui isso aí, planejamento, isso que a doutora Paola acabou de falar, a questão do financiamento, da organização do orçamento, tudo isso aí é regulação também, né? Mas faz parte das ações de macro-regulação, tá? Controle social, ouvidoria, a própria regulação da saúde suplementar, que é uma ação que é feita no âmbito federal, pelo Ministério da Saúde. Então, são ações de regulação de sistema. Isso aqui a gente já faz muito no município, que é a regulação da atenção. Então, cadastro de serviço no SENES, cadastro de profissional, é regulação. Vocês sabiam? É regulação da atenção, né? Então, o cadastro, cartão SUS, é uma ação da regulação, para vocês verem a amplitude das ações de regulação. Contratualização de serviço, quando eu contrato o serviço, estabelecendo um plano operativo com metas, eu estou fazendo regulação da
atenção. O processo de credenciamento e habilitação de serviços, a questão, que vou falar um pouquinho, detalhar um pouquinho mais na frente, da elaboração dos protocolos. Gente, protocolo de acesso é condição sine qua non hoje para uma regulação funcionar. E vou mostrar para vocês e provar para vocês como é que funciona a regulação sem protocolo, sem definição de fluxos. Né? A questão de supervisão e processamento da produção ambulatorial. Então, quando vocês recebem a produção do prestador, vocês processam e vocês vão ver se aquilo que ele produziu checa com aquilo que você marcou na central de marcação de consultas e exame. O controle, a questão do controle da avaliação é o quê? Dos serviços produzidos, é regulação da atenção. Programação pactuada integrada. Todo mundo aqui, tem gente que nunca ouviu falar, né? Mas a estrela do Sistema Único de Saúde é a PPI. Quando a gente discute regulação, é PPI. Né? Agora, PPI, gente, é só uma das ferramentas que a gente tem para fazer a regulação funcionar. É só uma das ferramentas. E a PPI, lamentavelmente, né, ela tem se transformado aqui também num instrumento estanque. Né? A PPI é um instrumento de planejamento que diz... Qual é o seu município? O município de Pavussu. Lá na PPI, eu vou ver quanto é que Pavussu deixou de recurso dentro de Pavussu, né, para ofertar as ações que ela diz que oferta, e eu vou ver também quanto é que Pavussu alocou no município de Teresina para pagar as ações que ela não oferta. Qual é o município sede lá da sua região, o de referência? Você manda paciente para Teresina e para quem mais? Floriano. Então, na PPI, tem lá programado o que ela referenciou, que ela definiu para Floriano, quais foram os procedimentos que ela definiu Floriano como a referência dela. Tá? E essa PPI, como um instrumento de planejamento, ela tem que ser extremamente atualizada, frequentemente atualizada, porque Pavussu, de repente, pode começar a fazer uma ação, foi pactuado os planos de rede, definido um novo perfil para ela, e ela vai fazer uma ação que ela alocou o dinheiro para Floriano. Ela precisa pedir o dinheiro dela de volta. Então, a PPI, que vai ser oportunamente, né, Ana, substituída pela programação, pela PEGAS, que vocês vão ouvir falar muito em PEGAS, ela vai ser substituída pela PEGAS, e essa PEGAS ela tem que ser pautada, gente, em oferta e necessidade real. Não adianta Pavussu, cadê a doutora Alduína, pactuar com Teresina, que Teresina vai mandar o dinheiro dela para fazer eletroneuromiografia. Não é isso, doutora? Oferta pelo SUS aqui não, né? Não, um que não oferta aí. O exame, aquele exame do sono. Né? Então, assim, aí ela pactuou lá, mandando para Teresina o recurso para Teresina fazer, e Teresina não oferta. Tá? Então, é isso que eu estou dizendo. Tem que ser uma programação, para ela ser uma ferramenta de regulação, ela tem que ser uma programação pautada em ofertas reais. É preciso que exista a oferta do serviço. Não adianta... Presidente, a gente estava vendo a PPI do Piauí, e a gente estava vendo o seguinte, né, Lavaldina? Que tem municípios do mesmo porte que o teto está lá, estou falando hipoteticamente, R$100 mil. E um outro município de outro porte, ou do mesmo porte, né, mesma população, mesma capacidade instalada, que o teto dele está R$60 mil. Qual é o problema da diferença? A diferença é que o município que está com 100 mil lá no teto dela, ele pactuou poucas coisas com a referência e deixou o dinheiro no município. E o outro ficou com 60, ele alocou muitos recursos em outros municípios, né,
Pactu estabeleceu suas referências, vocês estão entendendo? E alocou recurso para o outro município ofertar. Então, por isso que ele está com 100 mil e por isso que o outro está com 60. Mas aí também tem que ter o cuidado, não é só acusar o município sede, não. Qual é o cuidado que a gente tem que ter na questão da programação? É que eu também não posso ficar com recurso de procedimento que eu não vou ofertar de jeito nenhum. Você não pode não ter tomografia e dizer assim, né, não vou mandar para a Teresina de jeito nenhum. Mesmo lá tendo, eu vou ficar com o dinheirinho aqui para mim e vou mandando os pacientes, né? Que é o que acontece muito. A gente vai avaliar a programação e, às vezes, vê um município. Outro dia, nós avaliamos um município que ele não mandou, ele mandou assim, 10% para Teresina. E aí ele estava mandando, esses 10% era 20 mil reais, e ele estava referenciando 100 mil. Então, não pode. Né? Então, só colocando para vocês que o momento da programação, que eu estava falando com a doutora Ana agora, que a gente, né, vai planejar isso, ele tem que ser um momento importantíssimo. É ali de você levantar a sua realidade, sua capacidade instalada, sua necessidade, e nem estar ficando com recurso que você não vai ofertar o serviço, e nem estar mandando recurso daquilo que você tem capacidade de ofertar, sempre considerando a questão do plano, dos planos regionais de rede. Né? A gente tem que ter cuidado, lembrar que ninguém, Pavussul, mesmo que tenha o dinheiro que for, ela não pode estar pensando em comprar um tomógrafo, que um tomógrafo é um equipamento para uma população de 500 mil habitantes. Né? Então, para que ela vai querer um tomógrafo? Ela vai falir o município dela. Na primeira vez que ele quebrar, a peça vai ser o dinheiro do recurso de 3 meses. Pode passar. Oh, sou eu. Desculpa. Eu sou preguiçosa. Então, assim, gente, ainda ações de regulação, avaliar o desempenho. Vocês estão vendo que a regulação da atenção ela tem a ver com o controle e avaliação do serviço, do prestador. Né? Aqui eu já estou olhando para o meu serviço, se ele cumpre meta, se ele está trabalhando direito, se ele está ofertando aquilo que eu contratei e ele disse que ia ofertar, ou se ele... Estão entendendo? Então, aí. E a regulação do acesso, que é a regulação mais polêmica. Né? A regulação do acesso é aquela, por que eu pactuei com Floriano e Floriano não me atende? Não é isso? Por que eu mandei tomografia e não consigo nunca uma tomografia com Floriano? Então, isso aí é justamente a questão da regulação do acesso. É a questão da regulação médica, por exemplo, a regulação do SAMU, que você vai falar, doutora? Como é que está meu tempo? Só 5 minutos. A regulação do acesso à assistência, essa regulação bem aí, né? A regulação do SAMU, regulação da assistência, a regulação de internação, que a doutora Luciana vai falar, porque ela vai falar como é que funciona o complexo regulador do Estado, é uma regulação de acesso, a questão da padronização das solicitações de procedimento, a questão do uso do protocolo, é regulação de acesso, definir as referências, quem é minha referência para, se eu precisar de um paciente saiu da atenção básica, foi referenciado para o cardiologista, onde na minha grade de referência, para onde é que eu vou mandar ele? Né? Isso aqui, regulação de acesso. Regulação de acesso é efetivada pelos complexos reguladores, não vou me deter porque ela vai falar. Né? E o complexo ele é formado por isso aí. Central de regulação de consultas e exames, central de internação, central de regulação de urgência, central de regulação de alta complexidade. Gente, geralmente, os municípios que eles não são referência para outros municípios, eles têm uma pequena central de marcação de consultas, né, só para os usuários dele. Né? Os municípios maiores é que eles vão ter o quê? Central de regulação de internação, né? Teresina deve ter, só não tem porque no estado do Piauí nós pactuamos que a regulação de internação foi pactuado no estado do Piauí que regulação de internação, ou, como é muito conhecida, central de regulação de leito, ficaria com a competência do
Estado, né, doutora Luciana? Então, nós pactuamos que nós não precisaríamos ter centrais de regulação nos municípios, que quem ia regular a internação de urgência no Estado do Piauí, urgência eletiva, seria o complexo regulador estadual. Tá? Então, e geralmente a gente tem o quê nos municípios? As centrais de marcação de consultas e exames. E aí são as ferramentas que a gente precisa ter para regular. Ninguém regula no vazio, né? Ninguém regula no vazio. Então, eu tenho que ter uma PPI, brevemente substituída pela PEGAS, que é isso que eu acabei de falar para vocês, né? Uma programação que vai dizer a minha necessidade, o que eu tenho capacidade de fazer, o que eu tenho que referenciar. Eu preciso de um PDR, que nós já temos pactuado e atualizado recentemente, que definiu 4 macro-regiões no estado do Piauí. Eu preciso de CNEs extremamente atualizado, senão não tenho como regular, né? Porque vai lá dizer quais são os serviços, quais são as ações que tem em cada estabelecimento. Eu preciso de contrato de metas, porque, quando eu contrato o serviço, eu tenho que estabelecer e dizer para ele quais são as responsabilidades dele e o que ele tem que ofertar. Né? Eu preciso de protocolos. Vou falar bem rapidinho aqui para vocês, exemplos daí do que um protocolo inviabiliza, a ausência de protocolo, como ela inviabiliza a regulação. Eu preciso de fluxo, saber para onde é que meu paciente sai depois que ele sai da atenção básica, para onde é que ele tem que ir. Tá? Então, se vocês, né, quem é um pouquinho mais velho, usou serviço há 10 anos atrás, era assim, eu estava lá em casa e digo, estou com dor de cabeça, eu já vou ver se eu consigo uma consulta para o neuro. Né? E aí eu ia lá, sem nenhum critério de risco, nenhum critério de necessidade, entendeu? Então, assim, a questão dos protocolos, eles vão estabelecer isso. Eu preciso definir o fluxo do meu paciente. Vou mostrar bem aqui algumas gravuras para vocês. Eu preciso ter uma grade de referência, que é isso que eu vou mostrar, uma linha de cuidado. E eu preciso ter um sistema de informação, porque, por regulação, eu só faço com sistema de informação. Hoje, no Piauí inteiro, a gente usa um sistema gestor, que é um software privado, mas quero dizer para todos vocês que existe um sistema público disponível no Ministério da Saúde, que, nos últimos anos, ele tem sofrido uma série de processos de qualificação desse sistema. Ele não era bom. Se perguntasse 5 anos atrás, dava para trabalhar com ele? Não dava, era complicadíssimo. Né? Como é que ele está hoje? Ele sofreu uma série, né, de aperfeiçoamentos e ele realmente está... Tá? É possível trabalhar com ele. Certo? Eu preciso de um sistema de informação, que eu botei aí o nome dele, que é o CISREG. Hoje, no Piauí, como eu disse, a gente trabalha quase no Piauí inteiro com o sistema gestor, que é um software privado. Nesse sistema que vocês sabem lá, quando lá no posto de saúde o atendente de regulação está marcando a consulta, ele está usando essa ferramenta de regulação aí, que é o sistema. Então, eu preciso de um sistema para operacionalizar a regulação. Só dizer para vocês, mas você vai falar de unidade executante, solicitante, do complexo. Tá. Então, assim, na central de regulação, gente, vocês vão trabalhar com unidade solicitante e unidade executante. Quem é a unidade solicitante? É aquela que o paciente vai lá, ele sai com uma demanda, né? E eu vou, com essa demanda, marcar e vou executar o meu procedimento na unidade executante. Tá? Eu posso ter uma unidade que tanto ela é executante como ela é solicitante. Se eu for no centro de especialidades e eu sair de lá com uma solicitação de tomografia, lá é uma unidade executante e também ela é uma unidade solicitante, que lá mesmo eu já posso marcar o meu exame. Então, assim, não vou falar disso aí, só dizer que toda a regulação eu preciso ter o meu fluxo definido. Fluxo são os passos que o paciente tem que fazer dentro do Sistema Único de Saúde.
Então, vocês têm que ir lá agora, quem está assumindo, ir na central de regulação lá da região, saber conhecer o fluxo, pedir para ser apresentado na CI, entendeu? Então, eu tenho que conhecer o fluxo do meu paciente, saiu da atenção básica, para onde é que ele vai, da atenção especializada, para onde é que ele vai. Aí, é só mostrar para vocês aqui essa trajetória que a gente fez aqui. É um exemplo de Parnaíba, que a gente fez a linha de cuidado do paciente oncológico, que ele diz justamente onde é que o paciente entra no sistema. Né? Aqui não tem aquele bichinho, o laser, não? É vermelhinho. Ó, ele diz aqui onde é que o paciente entra no sistema, tá? Depois que ele está aqui, que ele fez o rastreamento, ele vai para a consulta especializada, aí eu digo onde é a consulta especializada, quais são os locais que ele pode encontrar a consulta especializada. Depois ele precisa de exames de diagnóstico, eu digo quais são os laboratórios, né, dentro aqui do meu fluxo que ele vai encontrar esses exames especializados. Aí ele vai para a consulta oncológica, qual é o estabelecimento que vai fazer a consulta oncológica, que vai ofertar. Né? Depois, se ele precisa do tratamento, da cirurgia e da químio. Então, eu defino aqui toda a trajetória dele dentro do sistema. 2 minutos, né? Legal. Só para saber para vocês que existem, vocês têm que conhecer todos os impressos, não sei se já conheceram, todos os impressos de solicitação de consultas especializadas, de exame, o impresso da região, o impresso do paciente referenciado para Teresina. Então, vocês têm que conhecer todos esses impressos, porque você não pode solicitar procedimento se não for no impresso específico. Tudo bem, não vou mostrar isso, não. Calma. Eu só quero falar só sobre isso, porque eu acho uma coisa importantíssima, em 2 minutos. Os protocolos de regulação do acesso. Protocolo de regulação do acesso é uma coisa que eu estou dizendo que a gente precisa pactuar, né? E pactuar em CIB. Né? Pactuar em CIB. Por quê? Pactuar em CIB porque, assim, os entes, dentro de uma região de saúde, eles estabelecem uma relação solidária. Uma relação solidária em que os pactos eles precisam ser cumpridos. Então, eu não posso, porque eu sou o secretário do município de referência, do município sede, de repente, de forma intempestiva, dizer, não, eu vou mudar isso aqui para entrar agora, a porta de entrada não vai ser mais assim, não é mais o hospital tal. Não pode, gente. A gente vive sobre a lógica da regionalização. O Sistema Único de Saúde ele é organizado sob a lógica da rede. Então, eu não posso tomar posicionamentos isoladamente, mesmo que eu seja um município de maior capacidade instalada, né, e que tenha a maioria dos serviços. Isso não pode acontecer. Os municípios dentro de uma região eles têm que estabelecer uma relação cooperativa e solidária. E isso significa que um pacto a gente substitui com outro pacto. E não com decisões solitárias de que eu vou mudar as regras no meio do caminho sem ouvir as outras pessoas da região. Então, o protocolo de acesso, só para vocês terem um exemplo, todo procedimento dentro do Sistema Único de Saúde ele tem que ter um protocolo. O que é isso? Quando é que eu posso solicitar uma tomografia de crânio? Aqui é um exemplo de protocolo para vocês. Não posso sair solicitando tomografia de crânio para todo paciente que eu, na minha cabeça, acho que precisa. Então, a questão do protocolo é uma tendência internacional. É a questão de definir padrões, condutas, tá? Para você não ter uma atuação aleatória. Então, aqui um exemplo de protocolo para vocês, que vocês vão cobrar e vão trabalhar em si, é a pactuação, a elaboração e pactuação desses protocolos. Por exemplo, quem é que tem direito, o que é que o protocolo diz? Que quem tem direito a fazer uma tomografia de crânio é quem tem um traumatismo, hemorragia, metástase, AVC, né, doenças degenerativas do encéfalo. Então, ele define quais são os agravos que eu posso solicitar uma tomografia de crânio, justamente para eu não estar fazendo um pedido de um procedimento que não é necessário e eu estar onerando o sistema.
Pré-requisito, quem é o solicitante, o protocolo ele tem que definir, inclusive, as prioridades. Então, se eu tenho uma demanda reprimida, quais são as minhas prioridades? Pesquisa de metástase cerebral, crise convulsiva a esclarecer, aí são as prioridades das prioridades. Então, eu não posso, né, continuando aí, quando é que a cefaleia pode solicitar, não é qualquer cefaleia que eu posso sair solicitando tomografia, não. Só se for uma que não responde o tratamento, que tiver uma apresentação atípica, né? E aí eu estou mostrando esse laudo para vocês, que como é que uma regulação funciona com um laudo preenchido dessa forma, né? Um laudo que pede uma avaliação. Não pode. O laudo de solicitação de procedimento, por isso que todo profissional ele tem que conhecer os protocolos. Os protocolos têm que ser validados e têm que ser conhecidos por toda a equipe. Porque, senão, o que é que vai acontecer com essa criatura bem aqui? Ó? Se for um procedimento regulado, ele vai para o final da fila. Ele pode estar no nível de prioridade máximo, ele pode estar precisando desesperadamente da consulta com o pediatra, mas se ela estiver sendo um procedimento regulado, que eu não tenho mais tempo, senão eu ia falar, se for um procedimento regulado, o que é que vai acontecer? Eu não tenho dados clínicos e esse usuário ele vai para o final da fila, porque o profissional não conhece o protocolo, não sabe as prioridades e não descreveu o caso. E o paciente, o usuário, às vezes a gente recebe, poxa, faz 2 meses que eu estou pedindo a consulta com o pediatra, com o neurologista. Não se trata de tempo, se trata de prioridade. E se suas prioridades não estiverem definidas na solicitação do procedimento, você vai para o final da fila e você tem que discutir isso lá no âmbito da CI, quais são os protocolos de acesso, vamos conhecer, vamos pactuar, tá? Justamente para a gente não ter aquelas surpresas. Aí, olha esse laudo, não tem nada preenchido, só tem o nome do paciente, como é que regula um procedimento desse, né? Então, assim, aí é um outro protocolo bem simplificado também que a gente usa. E eu, já que estourou o meu tempo, vou deixar aqui é o fluxo para a doutora aqui falar. Gente, no mais, era aí só falar aqui dos problemas bem rápido, é 1 minuto, eu juro. Municípios, quais são os principais problemas que vocês vão enfrentar na regulação? Municípios de referência que recebem pacientes de outros municípios, que é a Teresina, que recebe dinheiro dos municípios do Piauí, mas tem que atender pacientes do Maranhão. Quando eu atendo paciente do Maranhão, eu estou fechando a porta para o paciente do Piauí que pactuou, né? A sobrecarga de serviço da questão dos pronto-socorros, que estão muito superlotados, justamente porque a gente não racionaliza, não otimiza os nossos recursos, e aí a gente acaba tendo uma demanda muito reprimida. Os pacientes são encaminhados de modo sistemático. Acabei de mostrar para vocês um laudo de solicitação de consulta de pediatra que não tinha uma informação clínica, né? Problemas na utilização da ferramenta de marcação. Todo mundo já treinou o seu atendente de regulação lá, porque se ele não souber utilizar a ferramenta, o sistema, ele não vai conseguir marcar nada, tá certo? Então, é prioridade máxima. Estrutura de comunicação com o paciente. Se eu tenho um procedimento regulado, eu tenho que ter telefone para estar ligando para o paciente para dizer qual é que vai ser o dia da consulta dele. Absenteísmo do usuário, gravíssimo. Vocês têm que monitorar como é que eu tenho uma oferta pequena de procedimento neurológico e o meu paciente falta, né? E eu não faço nada. Eu tenho que saber por que ele faltou, o que está acontecendo, porque o recurso é mínimo, eu tenho uma oferta mínima. Eu não posso estar jogando essa oferta fora de qualquer maneira, né? A questão da agenda, que muda, o profissional viaja, e a questão do monitoramento dos pactos, que é aquilo que eu acabei de dizer, o que está pactuado tem que ser cumprido, o que não é cumprido por alguma razão, a gente tem que discutir quais são as razões. E vou passar a fala para minhas colegas,
que já tem aqui meu tempo terminado, mas eu vou ficar à disposição de vocês para a plenária final, se vocês aguentarem, se o estômago aguentar, né? Muito obrigada.